Meditando em 1 Pedro 3. Meditando em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então aqui está falando de uma mulher casada ou com um homem cristão ou com um não cristão. Então, quando fala aqui da mulher ser sujeita ao marido cristão, é algo que não escraviza a mulher, é no amor de Deus. Que lá para frente a gente vai ver que tem que ser como o amor de Cristo por sua igreja, que se sacrificou por ela. Então, não é escravização, é sacrifício. Quem deturpa o sentido dessa palavra, do relacionamento entre o homem e a mulher, não está sendo cristão. E mais hipócrita é aquele que diz que está seguindo a Bíblia, se assim o fizer. Porém, também não significa que a mulher vai rebaixar o homem, como ensina o feminismo, que a mulher se empodera e o homem é desvalorizado. Não é nem uma coisa, nem a outra. É o equilíbrio. O homem é o cabeça, ele foi criado primeiro e em seguida a mulher. Ambos recebem o dom da salvação por meio de Cristo. E cada um tem a sua função no reino de Deus. Mas a mulher ser sujeita ao marido é apenas uma organização que Deus fez para o bem da família, para o bem da sociedade, que segue as orientações de Deus. Agora, se esse homem não é cristão, ele não obedece à palavra, a mulher realmente sendo cristã legítima, o seu procedimento pode vir até a ganhar este homem sem palavra. Não quer dizer que vai ganhar, pode vir a ganhar. Em alguns casos, sim. Considerando a vida casta, em temor a Deus. Uma vida virtuosa, uma vida que tem as marcas da presença de Deus na vida dessa mulher. O enfeite não seja o exterior. Eu não acredito que Deus está dizendo não penteie o cabelo, não se arrume, pois a Bíblia tem a história de Esté. Esté estava lá no reinado e ela foi colocada naquele reino lá, pagão, para ser uma ferramenta de Deus para salvar a vida do povo judeu, para salvar a nação de onde viria o Salvador, Jesus Cristo. E ela teve que se arrumar, se enfeitar e ir lá encontrar o rei. A questão que eu entendo é o exagero, é a idolatria, é a vaidade exagerada. Mas você se arrumar, você pentear o cabelo. Eu me lembro de uma história de uma cristã casada com um desses cristãos famosos de todos os tempos, não sei se era John Wesley, ele estava até preso. Ela arrumou o cabelo e colocou uma flor no cabelo e foi lá se encontrar com o marido. Ainda mais, lembrando de flor, por que Deus põe as flores tão belas, diversos tipos de flor, a beleza das cores? Deus é o Deus da beleza, Deus não é o Deus da bagunça. Porém, a vaidade exagerada não é algo que Deus se agrade. Mas também a desorganização, o descuido, a sujeira, a bagunça também não é do agrado de Deus. Então, o verdadeiro ornamento não está no exterior. O exterior é algo que pode ser utilizado, porque a beleza é algo de Deus. Porém, a maior beleza que aqui quer dizer, que essa passagem quer nos dizer, está no coração que teme a Deus. Essa aqui é a verdadeira beleza.
Mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, é um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Manso em relação a Deus. Inclusive, essa expressão de ser manso, que está aqui colocando para as mulheres terem essa mansidão, né? Não só as mulheres, o homem também, né? Serem mansos diante de Deus, é uma expressão que é dita de Cristo. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois eu sou manso e humilde de coração. Então, o próprio Cristo é manso e humilde de coração. Não é arrogante contra Deus. Mas ser manso não significa ser firme. Ter ênfase, dar ênfase à verdade. Então, essa mansidão não significa ser fraco. É isso que eu quero dizer. E isto é precioso diante de Deus, essa mansidão. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Claro que esses maridos eram cristãos verdadeiros, eram santos verdadeiros, né? Eram servos de Deus verdadeiros. Então, essas santas mulheres entendiam isso. Então, elas estavam sujeitas ao seu marido e não se rebelava contra o marido. Elas eram realmente ajudadoras, como diz lá no Gênesis, que Deus ia criar alguém adequado para ser o pai de Adão, que seria a sua ajudadora, alguém que veio verdadeiramente da sua carne. Então, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então, Sara não ficava se rebelando contra Abraão, mas também Abraão não maltratava a sua mulher. Quando a gente lê a história de Abraão e Sara, nós vemos até que ele foi perguntar a Deus se ele ia atender a voz de Sara quando ela quis expulsar Agar, que teve um filho com Abraão, mas estava maltratando o filho da promessa, Isaque. Aí Deus disse: você vai ouvir Sara. Porque Deus considerava o filho de Sara o verdadeiro filho primogênito, filho da promessa. Então Deus ouviu Sara. E quando Deus disse por meio dos anjos, por meio de Cristo, que estava lá com os dois anjos, aliás, por meio dos dois anjos, né? Que Sara teria um filho, Sara estava do lado da tenda, ela deu risada. Deus não maltratou Sara. Sara, você riu. Eu disse: não, não ri. Você riu sim. Ou seja, havia o respeito pelas mulheres. Não era escravização, não era usando burca, cobrindo o rosto todo, não. Era com respeito, não temendo nenhum espanto, sendo filhas na mesma atitude de Sara, que era temente a Deus e obedecia a Abraão. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, aqui de novo está falando que o homem não escraviza a mulher. Ele coabita com entendimento, os maridos. Ele tem que dar honra à mulher como um vaso mais fraco. Porém, ambos são co-herdeiros da graça da vida, a graça da salvação que vem por meio de Cristo. Ambos são co-herdeiros da graça. Para que não sejam impedidas as orações desse homem. Então, as orações são impedidas se ele maltratar a sua mulher. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Então, todos os cristãos precisam ter um mesmo sentimento. Compassivos, né? Ter compaixão, amar os irmãos da mesma fé. Que isso seja entranhado no coração. Misericordioso,
afável. Às vezes alguém erra, às vezes alguém falha, mas no seu coração você tem que orar a Deus para a pessoa se arrepender. Você não pode se alegrar com a falha, com a queda. Você tem que pedir a misericórdia de Deus, porque o inimigo quer destruir a, a igreja. A todo tempo ele se alegra quando tem confusão. Claro que você não vai passar a cabeça para o erro, mas você quer corrigir, mas não que a pessoa fracasse no caminho da fé, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Então nós temos que controlar a nossa ira, porque vamos dizer que esse mal venha da própria igreja de Deus, dos próprios irmãos. No tempo de hoje as pessoas estão sendo enganadas pela TV, pelas ideias que estão aí, elas não procuram a verdade das coisas e elas podem estar sendo alimentadas por um sentimento que não é um sentimento que agrada a Deus. É um sentimento de ódio criado pela sociedade na mente das pessoas. Elas nem percebem que estão alimentando isso. Mas Deus está dizendo, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Ainda mais que a gente tem que orar pelo inimigo. Quanto mais orar pelo irmão na fé. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, mesmo que, vamos dizer que seja de fora, tratam mal o cristão, injuriam, enganam, perseguem. No Brasil tem muitos cristãos presos atualmente. Eram cristãos, pessoas de Deus, que inclusive falou para um certo magistrado, olhe, magistrado, eu sempre orei por você lá no monte, continuo orando por você, porque Deus não se alegra com a morte do ímpio. E esse magistrado respondeu, muito obrigada. Eu só espero que seja sincero, que algum dia ele se arrependa realmente, né? Então nós temos que suportar essas injúrias, mas bem dizendo a Deus e orando pelos nossos inimigos, para que por herança alcancemos a bênção eterna prometida por Deus, por Jesus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então aqui, quem amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal. Então a nossa língua não deve ser usada para amaldiçoar, não deve ser usada para desejar o mal para ninguém. Nós não podemos falar mentiras, caluniar, falar no nosso coração e com a nossa boca injustiça com o outro, sem investigar, desejando o mal para o outro, um discurso de ódio que está aí ao nosso redor, querendo que a gente deseje o mal para os outros, sem avaliar se é assim mesmo, se é justo. Nós temos que amar o próximo, amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo de verdade. Ela pintou com batom estátua, 17 anos de prisão. Isso é justo? Isso é correto? Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Senão nós estaremos sendo cúmplices com aqueles que fazem o mal, ao invés de estarmos orando pelos perseguidos, pelos que estão presos, pelos que estão sofrendo injustiças. Nós estaremos sendo cúmplices da injustiça. Estava lendo Isaías um dia desse, o livro de Isaías, e Israel estava agindo assim. Corruptos, enganadores, injustos, perseguidores, não queriam a verdade. E Deus estava ali, muito irritado. A ira de Deus estava caindo sobre Israel. Claro que nunca para a destruição completa, mas Deus manda o castigo para eles se arrependerem. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Então, nós corremos o risco de sermos cúmplices do mal e Deus não ouvir nossas orações, porque estamos sendo injustos.
Estamos acompanhando a injustiça e apoiando a injustiça, apoiando a maldade e sendo covardes, sendo que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. E olha que essa covardia é duplicada. Se você concordar com o que é certo e não concordar com o mal, e com isso orar a Deus, clamar a Deus, o que isso é perigoso para você? Simplesmente você vai estar orando a Deus, pedindo para Deus intervir, para que a justiça venha, para que o sofrimento dos injustiçados seja aliviado, seja tirado. Cadê o amor ao próximo? Cadê o amor a Deus? Senhor, não, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então ele diz que quem vos fará mal se fordes zelosos do bem? Pode ser que você vai ser zeloso do bem e ninguém poderá lhe fazer mal por você fazer o bem. E o principal mal é estar longe de Deus por fazer o mal. Então o verdadeiro mal não vai ser feito. Porém, aqui na Terra, pode ser que a gente padeça injustiça por apoiar o que é correto, apoiar o bem. Deus está dizendo que nós somos bem-aventurados se nós lutarmos pelo bem, lutarmos pela justiça, lutarmos pela palavra de Deus, lutarmos pela presença dos valores de Deus na sociedade, lutarmos pela palavra de Deus na sociedade, lutarmos pela verdade eterna. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Deus está dizendo que não é para a gente ter medo. É para a gente confiar em Deus. No mundo tereis aflições. Foi o que ele falou. Antes, santificai Cristo como o Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nós temos que santificar Cristo como o Senhor em nosso coração. Não é o ser humano que é o nosso Senhor. Não é as ideias dessa sociedade pervertida que é contra Deus que é o nosso Senhor. Não é aquilo que passa na televisão, aquele discurso de ódio que eles passam todo dia que é o nosso Senhor. Não. Nós temos que santificar o Senhor Jesus no nosso coração, em espírito e em verdade. E temos que estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos que ser mansos e ter temor a Deus, reverência a Deus, em primeiro lugar. Porque senão o medo vem para frente e você não fala de Deus. Eu vi numa certa ocasião que estavam lá representantes de várias religiões, aí chegou a vez do cristão falar, não falou coisa com coisa, não falou nem um versículo da Bíblia, enquanto os outros falaram lá das suas religiões. A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, nós temos que ter uma boa consciência diante de Deus. Porque, atualmente, eles falam mal de quem crê na palavra de Deus. Eles falam mal de quem crê, apoia a família, pai, mãe e filhos, que eles chamam de família patriarcal. Eles acham isso um crime, defender a família que Deus criou, pai, mãe e filhos. E também, o tempo todo nessa perseguição, por exemplo, ser contra o aborto. Para eles é um crime, é um crime. O aborto na concepção 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eles acham normal. Um dia desse vi lá no Congresso um médico, né, um chefe, um líder do Conselho Federal de Medicina, com um boneco, né, que representava a barriga de uma mãe de 9 meses, e ele mostrando ali pelo boneco o tamanho da criança, esse tipo de criança que vocês querem tirar a vida, colocar essa substância no coração da criança. Pela lei isso não é permitido para animal, isso não é permitido na pena de morte, porque isso causa uma dor no coração, principalmente de uma criança. Então vejam que tem algo maligno acontecendo. É uma maldade contra o ser humano. Vi uma entrevista na rua que um rapaz fez, pedindo uma assinatura, disse, olha, assina aqui, para que os animais
tem um direito à vida, aí todo mundo assinava. Quando foi falar lá contra o aborto, ninguém assinava. Ah, não, a mulher que decide, é o corpo dela. Mas só que a criança tem um corpo dela também. Então, o corpo da mulher não respeita o corpo da criança. E cada uma daquelas pessoas, se a mãe deles pensasse desse jeito, eles não estavam ali para dar a opinião deles. Então, veja como o mundo está irracional. Como chegamos até aqui, nessa desumanidade, nessa incoerência na postura das pessoas. Então, eles nos chamam de malfeitores por ser contra o aborto, por ser a favor da família. Eles falam mal de vós como de malfeitores, que eles fiquem confundidos, os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, muitas vezes nós estamos padecendo por queremos a justiça. Estão nos difamando, escrevendo livros e falando extrema-direita, fascista. Por quê? Porque você defende a Bíblia, porque você defende os valores cristãos, porque você defende a família tradicional, porque você não quer o aborto, porque você ama o seu país, você quer a liberdade de expressão, quer que todas as pessoas possam se expressar. Que mundo é esse que nós estamos? Onde a mentira tem tantos argumentos, tantas palavras para mentir, usa o intelectualismo. Como é possível essa arte de mentir tão grande? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então Jesus é o meu exemplo de alguém que padeceu por ser justo, na mão dos injustos. E por que ele padeceu? Para nos levar a Deus. Ele foi mortificado, na verdade, na carne. Ele disse, está consumado. Mas ele foi vivificado pelo Espírito. Ele subiu ao céu, está à direita da majestade, coroado de glória e majestade. E ele vive sempre interceder pelos seus. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é Jesus, o Senhor. No qual também foi, porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, Jesus pregou aos espíritos em prisão. Esse texto é muito discutido no meio cristão, há muitos posicionamentos interpretativos, mas de uma coisa eu sei, se Jesus foi lá onde estavam aquelas pessoas do tempo de Noé, que morreram no dilúvio, não foi para salvar ninguém, né? Porque elas já foram julgadas ali, elas tiveram até 800, 900 anos para decidir estar do lado de Deus. Lá em Gênesis diz que eles eram completamente maus e que Deus não ia mais permitir que o seu Espírito Santo permitisse que o ser humano vivesse tantos anos assim. O ser humano ia viver no máximo 120 anos. Foi essa a permissão de Deus. Então, esses espíritos em prisão, seja lá o que isso significa, ele pregou, ele falou, ele mostrou que ele é rei, qual o problema de Jesus chegar lá e mostrar que ele é rei e eu venci?
Qual é o crime de Jesus ter ido lá? Ele mostrou embaixo da terra, na terra e no céu, que ele é o vencedor, que ele é o rei, que ele triunfou sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o mundo. Os quais, em outro tempo, esses espíritos em prisão, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, eles foram rebeldes lá naquela época. Deus foi longânimo com eles. 800, 900 anos, quase 1000 anos eles viviam. Deus esperou, Deus deu chance para o arrependimento. Mas eles não se arrependeram. Então, apenas 8 pessoas se salvaram nesta arca. Se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência. Ou seja, ainda estamos na carne. A carne que tem uma natureza carnal. Como disse alguém, a carne não se converte. Quem se converte é o Espírito. Então, ao crermos em Jesus, nós somos salvos pela água, pelo batismo, porque declaramos que Jesus é o Senhor. Então, isso nos traz uma boa consciência que vem da fé em Cristo, o verdadeiro Salvador. E pela sua ressurreição, Jesus ressuscitou dos mortos para que também ressuscitarmos. Ele recebeu um corpo glorioso para que nós também tivéssemos. Ele é o primogênito de muitos irmãos nesse corpo glorioso. Ele ressuscitou para que tivéssemos o direito também de ressuscitarmos. O qual está à destra de Deus, à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, esse mundo mau, onde pessoas más perseguem os honestos e continuam a impunidade, que é isso que a gente está vendo no Brasil, muita injustiça, mas parece assim que não tem solução, que eles vão vencer, que nada vai acontecer, mas a verdade é que todos nós já somos julgados ao morrer. É o primeiro julgamento. Ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disto virá o juízo. Então, já na morte já é um julgamento. A história do rico e Lázaro já mostra que tem um lugar diferente para cada um. O que buscou a Deus pode ter sofrido nesta terra, se for necessário, mas ele tem um lugar de paz na presença de Deus. Mas aquele que renegou a Deus, desprezou, zombou, achou que não importa a Deus, como eu assisti um vídeo um dia desses, de um cientista, né, da IA, da inteligência artificial, dizendo que não existe mais espírito, isto acabou. Aí eu fiquei pensando, como assim acabou? Quando ele morrer, o espírito dele já estiver lá, num lugar determinado por Deus, ele vai poder dizer isso? Veja como os seres humanos são loucos, os que não aceitam a Deus, né? Como aquela passagem da Bíblia que tinha um homem que juntou todas as suas riquezas, colocou num celeiro, aí Deus falou assim para ele: louco, para quem ficarão essas riquezas? Hoje mesmo pedirei conta de tua alma. Então, o ser humano que não aceita Deus é um louco, tal qual o seu mestre, que é o próprio Satanás, que foi o primeiro rebelde contra Deus. Foi o primeiro que se rebelou e se revoltou contra a santidade de Deus. Se revoltou contra a justiça de Deus. Se revoltou contra a pureza de Deus. Ele é um mentiroso desde o início, como disse Jesus. Ele é o pai da mentira. Então, Jesus está à destra de Deus. Ele subiu ao céu. E todos os anjos estão sujeitos a ele. Todas as autoridades, todas as potências. Quando eu falo isso aqui, não é só os anjos santos. As miríades e miríades e milhares e milhares e milhões de anjos santos. Não. Todas as autoridades, todas as potências, os anjos malignos, o próprio Satanás. Todos estão sujeitos à autoridade de Cristo. Então, enquanto eles estão aqui na terra fazendo essas maldades, até para eles fazerem as maldades deles, é por permissão de Deus. E Deus está permitindo, porque é o momento de cada um escolher. Assim como Jó passou por uma provação de sofrimento, e Deus já tinha dito para o diabo: tá vendo meu servo Jó? Como ele é fiel? Ah, ele está sendo fiel porque ele tem riqueza, porque ele tem filho, porque ele tem tudo. Então, tire a saúde, tire a riqueza, tire a família, mas não lhe tire a vida. Deus já sabia que Jó seria fiel. Jó chorou, esperneou,
me tire desse sofrimento, eu sei que isso é por permissão tua, ó Deus, mas se eu te encontrar na minha frente, eu vou me defender. Quando Deus apareceu para eles, que Jó, você fala algo sem entendimento, Jó? Onde é que você estava quando eu criei toda essa criação? Aí Jó se envergonhou dele ter sido tão se achando onipotente diante de Deus, que ele tinha tanta bondade, tanta perfeição. Nossas obras são como o trapo da imundícia, né? Mas, na verdade, Deus estava ali aperfeiçoando Jó. Por mais que nós façamos nossas obras, façamos a vontade de Deus, a Bíblia diz que não fizemos nada mais que a nossa obrigação. É a nossa obrigação obedecer a Deus. É a nossa obrigação perseverar na fé. É a nossa obrigação reconhecer Deus na nossa vida, em todo o universo. Mas Deus é misericordioso. Ele castiga seu filho para corrigi-lo, como Deus fez com Jó. Mas lá diante do diabo, Deus fez o quê? Elogiou seu filho Jó. Deus é amor. Deus é compaixão. Deus é misericórdia. E ele disciplina o filho que ele ama. Amém.